Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema a terapêutica evangélica para a depressão. O nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente sua programação de estudos e palestras por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento em que nos encontramos recolhidos para o estudo, nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos abençoe a oportunidade, Senhor, a iniciativa de mais esse encaminhamento na programação de nossa vida. Rogamos também, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, representado pelos benfeitores amigos, abnegados trabalhadores, que têm nos acompanhado em nossa programação ao longo da nossa vida. Que possamos, Senhor Jesus, com a presença amiga desses benfeitores, desenvolver o nosso estudo de forma a ampliarmos as nossas possibilidades de entendimento acerca do tema, bem como compartilharmos as reflexões com os nossos irmãos de ideal. Que possamos, Senhor, sob o influxo de vosso amor magnânimo, abrigar nos escaninhos da nossa alma esses ensinamentos, para podermos utilizá-los em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, promovendo as condições para o nosso progresso espiritual. E que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito bem. O tema proposto, ele sugere alguns questionamentos, os quais serão resgatados ao longo do estudo para podermos refletir. E o primeiro deles é: o que é depressão? Quais as consequências que um quadro de depressão pode provocar na vida do indivíduo? Por que a depressão? Como compreendê-la na perspectiva espiritual? E esse vai ser o nosso foco, tratar aqui o tema nessa perspectiva doutrinária, recorrendo aos ensinamentos espíritas que vão nos permitir entender essa questão, sobretudo
a sua proposta terapêutica na perspectiva do Evangelho, na perspectiva dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são suas causas? E como a orientação evangélica pode favorecer o seu processo terapêutico? Então, a grande questão é, por qual motivo o indivíduo se vê no quadro de depressão? É o que veremos, então, na sequência de nosso estudo, com outros desdobramentos. E, inicialmente, faremos uma breve conceituação do que seja a depressão. E, para isso, nós vamos recorrer a alguns apontamentos do livro Depressão e Mediunidade, um livro que conta com a contribuição dos seguintes autores: Célio Allan Kardec, Jairo Avelar, Vanderlei Soares e o Vander Luiz. É um livro que foi desenvolvido, e cada autor desse tem um capítulo, e é desenvolvido sob o ponto de vista da doutrina espírita, da psiquiatria e da psicologia. Então, lá no livro, nós vamos encontrar o seguinte, que depressão consiste em uma alteração acentuada do humor. É uma tristeza profunda e prolongada. E que todo depressivo apresenta-se triste, mas nem toda pessoa triste está clinicamente depressiva. E mais, segundo esses autores, a depressão é uma das doenças que apresenta uma estatística significativa no contexto da população mundial. Vai destacar o psiquiatra Vander Luiz nesse livro, que analisa alguns dados secundários e afirma que em cada 100 pessoas é possível encontrar 25 que estão deprimidas, o que representa 25% das pessoas que foram analisadas. Com isso, se nós considerarmos que o planeta tem hoje uma população de 7 bilhões e 800 milhões, nós estamos trabalhando com números redondos, nós podemos inferir que 1 bilhão 950 milhões vivem o problema da depressão, apresentam algum quadro depressivo. Especificamente no Brasil, então, tomando como base esse mesmo parâmetro do psiquiatra e do Vander, com uma população de 213 milhões de habitantes, nós teríamos 53 milhões, 250 mil, com o problema da depressão, que também pode apresentar algum quadro depressivo. É um número bastante significativo. Mas então, por que esse quadro? E como o Evangelho pode orientar no processo terapêutico? E mais, segundo o autor, ainda em um dos capítulos desse livro, Depressão e Mediunidade, a depressão é uma das doenças mais incapacitantes que se conhece, pois pode tornar a pessoa completamente desinteressada, desligada, fora do mundo, sem condições de ter uma qualidade de vida adequada. Veja, é um dado bastante importante. E mais, tem um outro autor, o Isaías Claro, no livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, ele vai contribuir da seguinte forma. Segundo ele, a depressão é uma doença tão antiga quanto ao homem. Se percorrermos as páginas da história, encontraremos em todas as épocas irmãos nossos apresentando um comportamento típico de depressão.
É importante salientar que o nome da enfermidade não tem sido de depressão ao longo dessa esteira, né, histórica. Existem registros históricos de que desde Hipócrates, na Grécia Antiga, a medicina estuda a depressão, porém chamada na antiguidade de melancolia. O termo depressão, portanto, é mais recente. Ora, para um problema tão significativo, o diagnóstico é essencial, ele é fundamental. E de acordo com alguns estudiosos do tema, conforme registra Isaías Claro no livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, se uma tristeza profunda, veja bem, se apresenta uma tristeza profunda, a perda de interesse, a falta do prazer nas atividades diárias, a falta de entusiasmo, com presença do distúrbio do sono, de ansiedade, dentre outros, não precisam ser todos esses sintomas, mais um grupo de 3, 4. Se isso perdurar por mais de 2 meses, sem indício de recuperação, já poderá ser diagnosticada como sendo uma depressão clínica. E é importante nós também considerarmos que a depressão pode afetar bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, por qual motivo? Qual a razão desse quadro depressivo? É o que veremos na sequência do estudo. Um quadro de enfermidade que pode afetar também pessoas independentemente de sua condição social, religiosa, cor, etc. É um quadro que pode apresentar vários graus ou níveis. Né? O que não vamos entrar no detalhe dessa questão clínica, porque não é o propósito do nosso tema. Porém, é importante a busca de apoio de algum profissional da área de saúde especializado em tal transtorno, para se ter um diagnóstico adequado, bem como o encaminhamento terapêutico pertinente. E o comportamento do depressivo, ele sugere medidas de diagnóstico e de tratamento inadiáveis. O comportamento depressivo ele pode se caracterizar por alguns sintomas, tipo aparência triste e abatida. Qual a razão? Por quê? Movimentos mais lentos, né? Fala pouco e tom de voz é baixo. Apresenta preocupações constantes com doenças. Passa muitas horas por dia sentada ou deitada. Não reconhece que está deprimido. Não tem capacidade de recuperar sozinha nas atividades normais. Ora, nós somos criados e reencarnamos para ter uma vida ativa, para promover o nosso progresso espiritual. Esse quadro sugere medidas urgentes de tratamento. Ora, e mais, o deprimido, ele apresenta uma redução marcante de interesse ou prazer em todas
ou em quase todas as atividades, na maior parte do dia, em quase todos os dias. Soma-se a isso a perda ou ganho significativo de peso, a questão da insônia, fadiga ou perda de energia, sensação de desvalorização ou culpa excessiva, ou inadequada ou exagerada, redução da capacidade de pensar, de concentrar, enfim, apresenta vontade de morrer, com pensamentos em suicídio. Por isso, precisamos analisar o tema na perspectiva evangélica, porque Jesus é a nossa referência, porque ele traz o bálsamo, ele traz a referência para podermos, então, resolver todos os males que enfrentamos. Ora, um quadro como este, de enfermidade, ele traz consequências, obviamente, e nós podemos enumerar algumas consequências, né? Como o comprometimento do sistema imunológico, enfermidades orgânicas, destruição da capacidade de articulação cognitiva, da personalidade, o suicídio, né? E de outras tragédias, sem contar esse isolamento, essa vida inativa em que a pessoa se entrega. Mas por que isso, se somos filhos de Deus? Qual a razão de tudo isso? Se fomos criados para sermos felizes. O que tem determinado esse quadro na vida de uma pessoa? É isso que pretendemos examinar na sequência, então. Importante considerar também que o depressivo, aquele que se apresenta depressivo e não se cuida, e não trata, e desencarna, ele leva a enfermidade para o plano espiritual. E se nós formos, vejam bem, estender a estatística que nós apresentamos há pouco, para tratar dos encarnados e desencarnados habitantes da Terra, esse número cresce. Não vamos nem fazer a projeção aqui. Se nós considerarmos o planeta com uma população de espíritos encarnados e desencarnados, com mais de 20 bilhões de espíritos, a cifra, o número é muito grande. Por isso que precisamos examiná-lo. E é isso que vamos fazer agora. Buscando, obviamente, num primeiro momento, analisar o fator causal. Isso sempre aqui tomando como base os apontamentos doutrinários. Nós vamos conduzir o tema, essa é a proposta, à luz dos princípios da doutrina espírita. Esse é o nosso propósito para esse tema. Então, nós vamos encontrar no livro Momentos de Saúde, um livro ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco. E nesse livro tem um trecho muito interessante que nós fizemos um recorte para compartilhar nesse momento. E aqui ela diz o seguinte, que a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Eu vou repetir. A criatura humana torna-se o que pensa,
o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Lamentavelmente, diz a autora, lamentavelmente, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares, afirma a autora Joana de Ângeles. Como resultado, enfraquecem-se-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Finaliza aqui a autora. Então, nós somos o resultado de nós mesmos. E mais, no livro Lampadário Espírita, a Joana vai destacar o seguinte, ainda como fator causal, aqui agora de forma específica do processo da depressão, do quadro depressivo. Ela vai destacar 3 aspectos como fator causal. O primeiro deles, a falta de fé. Ou seja, a pessoa não acredita e não tem atitude para agir, para realizar. Não tem obras. O segundo fator, a rebeldia. Falta de resignação para compreender o significado das vicissitudes da vida. E o fato de não concordar com a realidade que enfrenta, o que determina pela própria pessoa o bloqueio de possibilidades que a vida oferece para progredir. Esse é o segundo. Então, a falta de fé, a rebeldia. E o terceiro, o sentimento de culpa. Conflito íntimo que reflete atitudes equivocadas em relação às leis de Deus e precisam ser corrigidas. Então, esses 3 aspectos nós vamos desenvolver como determinantes, porque nós vamos combater a causa. E nós vamos examiná-los na sequência, na perspectiva dos ensinamentos doutrinários e evangélicos. Portanto, um indivíduo com um quadro depressivo pode e deve buscar o processo terapêutico nos circuitos profissionais de saúde, como já destacamos aqui. Pode e deve buscar. Aí nós estamos falando da psiquiatria, da psicologia e outros profissionais da área para poder atender às suas necessidades. Porém, a Joana, ela traz aqui uma contribuição, porque agora nós queremos pegar o viés doutrinário para abordar a questão terapêutica. Ela vai ajudar em uma contribuição muito interessante, que está no livro Triunfo Pessoal. Então, a Joana, pela psicografia do Divaldo Franco, ela vai dizer o seguinte, que face às suas cáusticas manifestações, a terapia de emergência faz imprescindível. Vou repetir. A terapia de emergência faz imprescindível. Embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-la. Aqui nós encontramos um argumento que vai nos permitir, então, avançar em nosso processo, que é entender a depressão na perspectiva, entender o processo terapêutico da depressão na perspectiva evangélica. E tomando as considerações da autora como referência, considerando ainda o que propõe o estudo, na sequência nós vamos tecer algumas considerações acerca dos aspectos doutrinários e evangélicos. Esse é o propósito. Inicialmente, queremos compartilhar o seguinte apontamento do evangelista Mateus, que está no capítulo 11, versículos 28 a 30, que vamos tomar nesse momento como referência e depois vamos resgatar no final. Diz aqui o evangelista. O registro é o seguinte: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos entender na sequência, mas ao final do nosso estudo, esse tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é leve. Retornaremos aos 3 versículos. Nós queremos agora, ainda com a Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, porém, no livro Momentos de Saúde, compartilhar o seguinte. Queixa-se de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, e, no entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto da autora. Estacionando aí. Mas antes aqui, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Esse é um aspecto determinante para quem quer alcançar a cura, quem quer alcançar êxito na vida. E ela vai dizer aqui, então, uma vez que nós já estamos trabalhando aqui a perspectiva terapêutica, a perspectiva de cura para os quadros depressivos, né? Vai dizer a autora também, no mesmo livro, planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Olha só, podes e deve alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Conclui aqui a autora. Ora, então nós precisamos fazer alguns questionamentos na nossa vida. Quem sou? De onde eu vim? Qual o meu propósito na vida? Para onde vou? E essas respostas, na perspectiva dos princípios doutrinários, elas abrem uma perspectiva, abrem um horizonte de possibilidades para que possamos, então, equacionar qualquer problema em nossa vida. Qualquer problema. E ainda, segundo a Joana de Ângeles, ainda no livro Momentos de Saúde, ela vai dizer o seguinte, que há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. E mais, podem, de acordo com a autora, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas. Pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Então, tudo depende do esforço de cada um. E nós precisamos dessas iniciativas para encaminhar esse esforço no sentido de promover atos saudáveis para granjear mérito na nossa vida. E Jesus, nosso modelo e guia, nos apontamentos do evangelista, João, nos consola quando diz, tenho-vos dito isto. O que ele diz? Sobre as verdades espirituais, sobre os valores do espírito imortal. Jesus nos ensinou sobre o amor,
o verdadeiro sentido da vida, nós vamos encontrar no Evangelho. Então, quando o evangelista diz aqui, tenho-vos dito isto, ora, o que Jesus disse então? São as verdades espirituais. E a Boa Nova é repleta dos ensinamentos do Senhor. Então, na sequência aqui do registro do evangelista, nós temos o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui entra um aspecto fundamental para agregarmos nesse momento do estudo que estamos examinando, que é entender o processo terapêutico da depressão na perspectiva evangélica. Por isso, é importante combater as causas da enfermidade, como destacamos. E nós registramos 3 aspectos: a falta de fé, a rebeldia e o sentimento de culpa, como destaca a Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. Né? Logo, nós vamos desenvolver algumas considerações acerca desses fatores, para entendermos que o combate desses fatores, né, o combate vai determinar as condições de cura, de melhoria, e que, portanto, devem prevalecer no processo terapêutico, nessa perspectiva doutrinária e evangélica. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, um capítulo muito interessante que trata sobre o tema Bem-aventurados os aflitos, o capítulo que Kardec analisa o sofrimento, a dor, né, de uma forma muito interessante, examinando o fator causal, não só na perspectiva da vida atual, mas, sobretudo, nas reencarnações passadas, né, nas causas que nos acompanham de vidas pregressas. E lá tem um trecho, tem uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele aborda a fé. Eu vou compartilhar aqui só um trecho, que diz o seguinte: que a fé, olha só, por que nós estamos trazendo? Porque nós colocamos que um fator causal determinante do quadro, né, de depressão, né, é a falta de fé. Então aqui vai dizer o seguinte, que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Bom, o Santo Agostinho aqui está destacando a fé como o remédio seguro do sofrimento. Mas como entender a fé como nos orienta Santo Agostinho? O próprio Kardec, no livro, né, O Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse capítulo, ele vai abordar sobre isso. Então, estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender o verdadeiro sentido do que seja fé. Vamos compreender a fé e vamos entender a essência desse ensinamento dele, do Santo Agostinho. Muito bem, e o Kardec vai nos ajudar a entender essa questão da fé, entender essa orientação do santo. Porém, agora nós vamos tratar de outro capítulo, que é o capítulo 19. É um capítulo que trata sobre o tema da fé. E o Kardec, nós vamos trazer apenas alguns trechos aqui das considerações do codificador, quando ele diz o seguinte, que somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana.
Importante nós considerarmos nesse aspecto aqui que a doutrina espírita veio revelar a todos nós a verdade, os princípios da vida. E o estudo sistemático da doutrina espírita nos coloca em condições de entender essas verdades, para entender os fenômenos da vida, os eventos da vida de uma forma geral, inclusive aqueles que estamos relacionados diretamente. Acrescenta mais ainda aqui o codificador, que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, é entender o evento, entender o fenômeno. E para crer, acrescenta aqui ainda Kardec, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, precisamos de um estudo sistemático para entender os princípios da vida, conhecer as leis de Deus, para examinarmos nós mesmos, os nossos problemas, e nos apresentarmos como agentes que vão promover a transformação necessária em nossa vida. E para fechar aqui mais esse trecho do capítulo 19 sobre a fé, vai argumentar aqui ainda o codificador, que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. A fé raciocinada é essencial para entender o problema, os problemas da vida, e como nós estamos destacando aqui como tema depressão, para compreender a depressão, suas causas, consequências, e como combater essas causas para alcançar a melhora, sobretudo na perspectiva dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na perspectiva evangélica, como estamos salientando nesse estudo, vamos encontrar a diretriz para o combate de qualquer obstáculo, de qualquer enfermidade. E nos apontamentos do evangelista Lucas, temos o seguinte ensinamento. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Ora, estamos seguindo Jesus? E mais, em João temos a seguinte orientação do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, o que esperar então? Se temos o remédio, se temos a referência do Evangelho que nos orienta acerca da nossa atitude, da nossa ação perante a vida. Não é verdade? Porém, a fé, nós podemos entender que é o acreditar, mas precisamos acrescentar algo mais, que a fé, ela se apoia nas obras. E Joana de Ângeles, uma outra contribuição da autora, no livro Momentos de Saúde, destaca o seguinte aspecto. Não basta pedires a Deus ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti. Então precisamos fazer a nossa parte. Precisamos de obra. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma.
vai argumentar aqui, vai apontar aqui Tiago, do capítulo 2, versículo 17. Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. E no versículo 18 acrescenta aqui, Tiago ainda, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a ação, a obra em si, ela evidencia o nosso posicionamento na vida, a nossa crença, o nosso crer, o nosso acreditar. E por isso precisamos agir. Temos que mobilizar a vontade para essa ação. Então, o quadro depressivo, ele precisa ser compreendido nessa perspectiva. Ele precisa ser examinado, né, com esse horizonte que estamos trazendo aqui, não só o quadro em si, mas o fator causal, entender a causa na perspectiva do espírito imortal, para podermos, então, projetar uma proposta terapêutica de cura definitiva, que vá trabalhar os valores do espírito. Esse é o direcionamento que nós, então, queremos destacar nesse aspecto aqui que trata da fé. Ora, como nós salientamos, é preciso combater a causa da enfermidade. Assim como fizemos as considerações acerca da falta de fé e trabalhamos alguns aspectos sobre a fé, agora faremos sobre a rebeldia e a falta de resignação, que na verdade é a falta de resignação para compreender o significado das vicissitudes da vida. O fato de não concordar com a realidade que enfrenta, realidade que é determinada pela própria pessoa. E isso bloqueia as possibilidades que a vida oferece para progredir. Nesse sentido, o estudo dos princípios da doutrina espírita nos proporciona o conhecimento das leis da vida e a compreensão de nossa realidade. Compreender que nós somos o resultado do que plantamos. Nós colhemos o que plantamos. E o estudo dos princípios doutrinários nos favorece a atitude para termos uma resignação dinâmica, como assinala Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, porém no livro Plenitude. Resignação dinâmica, que é compreender o problema na perspectiva de suas causas, mas se apresentar como proposta para a melhoria, procurando então se redimir, se recuperar. Porque se eu errei, eu preciso tomar consciência do erro e me corrigir. E é nesse sentido que nós precisamos entender, né, esse quadro depressivo. O estudo, então, sistemático da doutrina espírita nos proporciona o entendimento da magnitude de Deus e de suas leis, que a autora espiritual Joana de Ângeles contribui com as seguintes considerações, porém agora no livro SOS Família, também pela psicografia de Divaldo. Joana vai dizer o seguinte, que em tudo e em toda parte predominam leis sutis e imperiosas que estabelecem o como, o quando e o onde devem ocorrer as determinações divinas. Acrescenta mais ainda a autora. Rebelar-se contra elas
Vou repetir o texto da autora. Rebelar-se contra elas é o mesmo que atrasar-se na dor, espontaneamente, contribuindo duplamente para a realização que conquistaria com um só esforço. Então, o que estamos esperando? Precisamos mobilizar a nossa vontade e nos esforçarmos para alcançarmos os objetivos de natureza superior em nossa vida. Vejam bem, não é só aceitar o problema, não é? A questão da resignação, que é o tema que nós estamos agora desenvolvendo, da rebeldia. Não é só aceitar, é sobretudo compreendê-lo na perspectiva causal para ser o agente da própria cura. Entender que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E Kardec nos ajuda a entender isso. E agora, novamente citando aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema lá, tem o título Bem-aventurados os aflitos. Tem alguns questionamentos que ele faz que nós queremos compartilhar. Diz aqui o codificador: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, resignação dinâmica é compreender. Então, vou lá estudar o Evangelho, vou entender as razões da minha dor, do meu sofrimento. E com essa compreensão eu vou ter lucidez para projetar, né, a melhoria. Outro questionamento: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Outro questionamento: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não terem sabido limitar seus desejos? Compreender as causas é fundamental para projetar o remédio, a cura. Muito bem, nós tratamos de dois aspectos causais aqui, né? Que é a falta de fé e a rebeldia. Porém, ainda em relação ao combate à causa da enfermidade, agora faremos algumas considerações sobre o sentimento de culpa, que, segundo a Joana, é um fator determinante, fator causal determinante para quadros depressivos. E o sentimento de culpa, enquanto um conflito que reflete atitudes equivocadas em relação às leis de Deus, né, precisa ser compreendido. Porque se trazemos conosco um conflito que reflete atitudes equivocadas em relação à lei de Deus, elas precisam ser corrigidas. Então, esse processo de correção, de reparação, é determinante. E a Joana de Ângeles, no livro Receitas de Paz, também pela psicografia do Divaldo Franco, ela vai argumentar o seguinte: que a depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução sobre fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Argumenta aqui a autora. Vou repetir que a depressão tem a sua gênese no espírito. Olha só a causa fundante aqui, a causa essencial. Espírito que reencarna com alta dose de culpa. Ora, então nós precisamos resolver esse problema. Precisamos combater essa causa. Como fazê-lo? É o que nós estamos
examinando, e colocando como vetor essencial o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é a Boa Nova, que nos traz as diretrizes para resolvermos todas essas questões. Ora, como consequência da infração cometida em relação à lei de Deus, nós podemos experimentar o remorso demorado, que é um estado de estagnação, de paralisação, que poderá nos conduzir ao estado de tristeza, de angústia, depressão e até mesmo aos quadros graves de psicose e psicopatias em geral. Então, esse sentimento de culpa, pode nos conduzir a essa consequência. Mas, por outro lado, também, quando nós amamos a nós mesmos e nos submetemos ao Criador, a Deus, que é nosso Pai, integralmente, e se tomarmos consciência do erro mediante o arrependimento, nós podemos enfrentar ainda assim alguma tristeza, porque erramos. Porém, o arrependimento orientado pela consciência quanto ao equívoco cometido projeta o trabalho de reparação. Esse é o direcionamento. O arrependimento e o arrependimento nos conduzir, então, para o processo de reparação. E a Joana de Ângeles, no livro Receitas de Paz, ela traz uma contribuição muito interessante, que agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, e aí é o processo da reencarnação, que tem sempre, esse é o propósito da reencarnação, promover as condições para o aprimoramento do espírito para qualquer um que reencarna. É o aprimoramento do espírito. Então, vou repetir o texto da autora. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-te da sua utilidade e significação superior, combatendo os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes de culpa, e produzes com alegria. E a doutrina espírita, ela traz vários recursos, para poder ajudar, contribuir. E quando buscamos o apoio em uma casa espírita, nós vamos encontrar um atendimento fraterno, palestras, reuniões públicas, o passe espírita, a água fluidificada. Nós vamos encontrar uma referência para leituras edificantes, uma referência para a realização do culto no lar, que é um recurso fantástico. A Casa Espírita conta com reuniões mediúnicas, de desobsessão, de tratamento, e oferece amplas possibilidades para o entendimento do trabalho na perspectiva fraterna, como a campanha do quilo, a visita fraterna, e uma referência para esse exercício da fraternidade nos mais variados setores da vida. E a Joana vai dizer o seguinte, agora no livro Triunfo Pessoal, também pela psicografia de Divaldo Franco, que o hábito saudável da leitura, da oração, em convivência, em sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constituem psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então, nós queremos agora resgatar
aqueles versículos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus, no momento que estamos conduzindo o nosso estudo para o final. Vou repetir aqui os versículos, né? Que evidencia o chamado de Jesus para todos nós, sem exceção. O registro do evangelista é o seguinte: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Ora, as vicissitudes com Jesus têm um curso sob controle, e o quadro depressivo não é diferente. Porque aqui o Senhor nos traz o seguinte ensinamento: que o jugo é a diretriz moral, é a orientação espiritual, é a orientação para o futuro, para quem busca se corrigir dos equívocos cometidos em relação à lei de Deus. Porque Jesus é amor, é a referência máxima que nós temos sobre o amor, né? Lei de Deus. E nessa condição de diretriz moral, espiritual, né, que o Evangelho contempla, nós vamos encontrar o remédio para todos os males. Nós vamos encontrar o remédio, inclusive, para os quadros de depressão. Mas é preciso dar vontade, mobilizar a vontade de fazer o esforço para seguir um roteiro diferente, um roteiro novo, né? Porque o Evangelho orienta nosso destino com segurança. É nesse sentido que o Senhor, né, pelo apontamento do evangelista, está nos orientando. E assim nós entendemos que a evangelização representa o remédio para os nossos sofrimentos. E aqui nós vamos incluir, obviamente, a depressão. O fardo, né, são as nossas obrigações para com a vida. E precisamos assumi-las com coragem e determinação. São os nossos deveres, os quais devemos assumir com boa vontade, espírito de resignação. Não é? Voltando àquelas perguntas. De onde nós viemos? Qual o nosso propósito aqui na Terra, enquanto encarnados? Para onde nós iremos? Não é? Nós precisamos, então, buscar a orientação segura, e o Senhor, né, nos orienta nesse sentido. Concluindo, então, nós entendemos que para o bom combate é preciso compreender a necessidade real do espírito imortal à luz das leis de Deus. Compreender, né, essa necessidade na esteira das reencarnações, para podermos projetar as futuras. E para isso, nós precisamos desenvolver a fé, como aqui nós destacamos. Como salientamos. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo. Essa a diretriz evangélica para a cura da depressão. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos continuem sendo envolvidos pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia. Mantendo os nossos pensamentos em elevação, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, queremos agradecer
pela oportunidade do estudo, oportunidade em que fomos abençoados pelo Senhor, oportunidade que contamos também com a presença amiga dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, que têm nos assistido e nos acompanhado nessas iniciativas de aprendizado. Queremos, Senhor, neste momento, rogar também ao vosso coração magnânimo, para que o Senhor continue a nos amparar, proporcionando-nos as oportunidades de recolhimento, para podermos, com o estudo e as reflexões doutrinárias e evangélicas, ampliarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento e podermos, com diretriz segura, estabelecer uma caminhada efetiva na construção dos valores do Espírito. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.